Shalom, Adonai Shaddai, a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso, a todos os amados irmãos que acompanham essa nossa série de estudos. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa escola dominical online para os nossos queridos irmãos da Igreja Batista Regular Gerizim, aqui de Manaus, e para os amados irmãos também que acompanham pelo YouTube, que seguem nossos estudos, muito obrigado. Não esqueça depois de colocar o seu like para que eu possa gravar mais vídeos, né? E YouTube possa me dar os créditos. Então, faça isso que estará me ajudando, tá bom? O nosso assunto é Babilônia, abominações e heresias. E na primeira parte, nós falamos sobre o que era a Babilônia, em que se identificava a Babilônia de antigamente, o significado, as figuras representativas, os tipos, e depois então sobre o que representaria hoje a Babilônia. E nós começamos também a falar sobre alguns símbolos que o catolicismo tem, que o identifica com essa Babilônia. Não é uma questão de perseguição religiosa, não é questão de briga denominacional, e sim uma questão relativa à interpretação bíblica, as figuras colocadas lá no livro do Apocalipse 13 e Apocalipse 17, e colocando um paralelo, traçando um paralelo da história do que representa o catolicismo, e tudo relacionado com aqueles simbolismos do Apocalipse que nós estamos analisando. Vamos continuar essa análise. O sacerdote de Satanás e também os outros sacerdotes pagãos de outros grupos pagãos do passado, eles tinham seus sinais, tinham seus simbolismos representativos, tinham seus usos, suas liturgias. E nós cristãos temos que nos afastar de todo tipo de liturgia que nos faça parecer com tais grupos contrários ao cristianismo. Então vejamos bem sobre algumas indumentárias do Papa, que se coloca na mesma condição daqueles sacerdotes de outras seitas, sacerdotes de cultos pagãos e do satanismo, que usam coisas semelhantes. Já analisamos, começamos essa análise no domingo passado, dizendo que eles falam que se apropriam de alguns símbolos de algumas religiões do passado, se apropriavam para que o povo abandonasse aqueles símbolos de seus deuses e se apegassem com o Deus cristão, com Jesus Cristo, através dos símbolos aplicados no cristianismo, coisa que nós não podemos aceitar. Veja bem, por exemplo, a questão do pálio, a questão do manto papal, pálio sacerdotal, que aí, ó, à esquerda, lá em cima, nós vemos a cruz pátria. E isso aí é mais de 2.000 anos atrás. O uso de um tipo de cruz pátria, que tem o símbolo, ou meio símbolo do sol e a sua atividade na Terra, e aquilo que pode influenciar os seres humanos, sua alma, e naquilo que os seres humanos podem adorá-lo. É um tipo de cruz que os sacerdotes daquelas religiões colocavam em seu manto, o pálio. O Papa usa, pode verificar aí, ó, aqui em cima, aqui em cima aí, ó. Pode verificar aí, no centro, o pálio papal,
ele está usando embaixo aqui, João Paulo II. Lembra que ele está com aquela cruz, que nós falamos sobre o sentido dessa cruz, que depois falaram assim, não, nós usamos porque eles usaram para querer o zombar de Cristo, nós usamos para glorificar Cristo e seu sofrimento na cruz. Não se pode aceitar coisas desse tipo, não é? E aquelas duas bandas cruzadas que formam um tipo de um X, veja bem, não é uma cruz, é um tipo de um X, pode ser colocado de diversas formas, que também os sacerdotes daquela região utilizavam. Você pode verificar aí, ó, que lá à esquerda, que é o mesmo símbolo que os sacerdotes pagãos utilizavam. E mostrando também alguns outros sinais, provas até, de similaridade, de parecendo ser uma cópia até. Está numerado aí, número 1, 2, 3 e 4. Número 1 é a tiara, a coroa. No lado esquerdo, aqui, no lado esquerdo, nós vemos o rei pagão Ashur Nasirpal. Nós vemos o nome dele na Bíblia de Ashurbanipal. Esse é o segundo. O primeiro teve que ter o seu poder, também assim que é o segundo. Mas tanto o primeiro, Ashur, como o segundo, além de reis, eram sacerdotes também de suas seitas. Veja que ele tem lá a tiara, a coroa, o Papa usa também. A faixa pendurada na tiara, também o Papa utiliza. Aquele tipo de cruz de adoração que os pagãos usam, que ele usa também, que nós falamos sobre a cruz pátria. E o símbolo da adoração ao Deus Sol, que tem também na roupa papal. Que é o João 23 aqui, que é o centro, né? A similaridade, até na própria liturgia, no sinai, no simbolismo, na posição de colocar as mãos na oração, nas invocações, no uso de objetos. E sempre vê aquela desculpa, não. Utilizava-se isso, que era uma maneira quase de confundir os pagãos para que eles entendessem que o chefe da religião de Deus, da religião cristã, que Jesus Cristo é o rei, ele usa também, mas ele pode usar, porque ele representa o verdadeiro Deus, o verdadeiro rei. E assim vai aquelas explicações que não explicam nada, né? Falamos sobre o Shamash, lembram disso? E que tem outros símbolos também lá, nos altares. Esse símbolo que a gente vê aí em cima, à esquerda, é usado na adoração satânica no tempo de Babilônia. E alguns desenhos que se vê também, aí mais embaixo, também no lado esquerdo, o símbolo do Deus Sol de um altar pagão. Esse mesmo símbolo é colocado nos altares romanistas também. Pode ver que aqui em cima, nós vemos o altar romanista com a cruz e o pálio. O pálio não, o ostensório, que daqui a pouco eu não vou falar sobre ele, e o óctuplo novamente ali, né, em diversas situações utilizando o óctuplo, que nós sabemos que é um símbolo satânico, isso em todos os altares também. Novamente vem aquela desculpa, não, mas é para representar Jesus como símbolo máximo. Mas eu não preciso representar Jesus como símbolo máximo da minha fé, utilizando para isso os símbolos pagãos. Estolas sacerdotais, roupas sacerdotais, vestes, cores, para dizer que estão substituindo aquela prática pagã agora na prática da adoração cristã. Fizeram assim com o Natal, fizeram assim com tantas outras festividades, dizendo, não, de fato isso aqui era usado no paganismo, mas nós passamos a usar para que os pagãos se conscientizassem da verdade do verdadeiro Deus e abandonassem pouco a pouco seus costumes, vendo práticas que eles faziam lá para os seus deuses na igreja cristã, mas agora para adorar o verdadeiro Deus. Não se pode aceitar isso, não. Mas o que eu acho mais grave, eu penso que é muito grave mesmo, são os símbolos utilizados, descaradamente copiados do paganismo, que era justamente na adoração pagã, o deus Dagon. Você deve ter lembrado desse deus Dagon, o nome que surge
na Bíblia sobre esse deus Dagon. Por exemplo, certa vez a arca esteve com os filisteus, eles colocaram no templo de Dagon, e aconteceu que quando os sacerdotes foram no outro dia, Dagon estava caído de frente para a arca. É como se adorando a Deus da arca, né? Aí eles colocaram Dagon de pé. No outro dia, lá estava novamente Dagon, caído diante da arca. Colocaram Dagon de pé novamente. No outro dia, não somente estava caído, mas as pulsos estavam quebrados, soltos da mão. Entenderam então que Dagon tinha poder bem menor do que o dos judeus, do Deus dos judeus. Aí eu pensava, mas nesse caso, por que o Deus dos judeus não salvou dos filisteus? É porque eles estavam em pecado e Deus permitiu que eles fossem derrotados. Mas nunca jamais o Deus Dagon poderia competir com o Deus de Israel, não. E aí está, ó. Vejam que o sacerdote utilizava a figura de um peixe, porque assim é o Dagon, né? A figura de um peixe, e o sacerdote utilizava a sua mitra, um tipo de chapéu especial. Os bispos usam. Os cardeais, mas os bispos costumam usar. O Papa usa diversas vezes. Pode ver aqui em cima, lá de cá, olha, tem o Papa e um bispo com aquele chapéu pontudo, feito a semelhança da boca de um peixe. E pode ver que aqui, para cá, aqui, do lado esquerdo, em cima, nós podemos ver que tem o deus Dagon e o sacerdote do deus Dagon com aquele tipo de mitra, aquele chapéu cortado no meio, parece um chapéu de palhaço, né? É chamado mitra. E do mesmo modo como o sacerdote romanista, agora aqui embaixo, ó, aqui, estou contando aqui, ó, vem aqui. Ele usa um incensário para sacudir aquele incenso, aquela fumaça de incenso, e usa também algo para jogar a água benta. Então, evaporando a água benta à medida que anda, à medida que está. Isso era do culto egípcio, na adoração a Ra. Ra era o deus Sol. Então, todos esses sinais, esses símbolos, essa roupagem, essas cores, esses chapéus, essas coroas, essas tiaras, essas mitras, tudo copiando de cultos pagãos. E não adianta vir com a desculpa que é para substituir, para que os pagãos pudessem ver aquele desenho, mas agora aplicado para o Deus verdadeiro. Não se pode aceitar isso jamais. Vejam que isso é a similaridade muito grande essa, do Deus Dagon e a mitra que os sacerdotes usavam, com a mitra que os bispos usam hoje em dia e também o Papa. Não dá para negar a similaridade, não, né? Não dá para negar. O deus pagão, Baal, que até está ligado como se fosse chamar o Deus Sol, é a questão de adoração de tempos a tempos, de grupo pagão para grupo pagão, de país para país, de povo para povo, a similaridade entre as adorações com nomes diferentes. Bel, Baal, essas coisas mais, né? Mas olha, o símbolo do Deus do Baal é aquele lá em cima, olha. Aí, ó. Lá à esquerda. Embaixo também, mas à esquerda. Não chega a ser uma cruz, não chega a ser parece uma roda de um carro, né? Esse é o símbolo do deus pagão Baal. Mas o ostensório, ele usa a mesma figura, a mesma. Nós vemos aqui nessa parte, ó, no meio, lá em cima, a primeira aparição pública do Papa João Paulo II. Mesmas coisas dos símbolos. Símbolo de Baal e Lúcifer na mitra. É interessante que depois de um tempo, o povo vai misturando as coisas com o tempo e começaram a identificar Baal com Lúcifer. Lembrando, nós vamos ter oportunidade de fazer um estudo depois
sobre esse nome Lúcifer para ver que não era nome, não. Era designação simbólica, referindo-se à estrela da manhã, planeta Vênus, né? Que na Vulgata Latina eles resolveram traduzir por Lucifer. E abrasileirado ficou Lúcifer, como se fosse o nome de Satanás, né? Aí ficou aquela similaridade, Baal, Lúcifer, Satanás, usado no satanismo. Esses símbolos também. Aí diz, não, é o símbolo da cruz, feito de outras maneiras, haverá maneira de simbolizar sinais cristãos. Pois eu entendo que se existem várias maneiras, por que é que eu devo usar maneiras que tornem o meu culto e a minha adoração semelhantes à adoração dos deuses falsos? Tanto à esquerda dessa coluna, dessas 3 colunas aqui de adoração ao deus pagão Baal, tanto à esquerda como no centro, como à direita, nós temos grande similaridade. Especialmente isso aqui é a Basílica de São Pedro. Vamos dar uma olhadinha também. Porque lá em frente dessa Basílica tem esses outros sinais aqui. Novamente o óctuplo, que é em 8. Como adoração ao sexo. Porque o círculo, que era o óctuplo, está aqui em cima da... Onde eu estou, olha aí. Dividido em 8 partes. O ostensório tem. O sacrário também. Nos altares também ele está ali. Ele era usado em conjunto com o obelisco, que está escrito figura 1 em cima. O obelisco representava o órgão sexual masculino. E para lembrar a união do feminino e masculino, dos deuses para a formação de tudo quanto existe neste mundo, eles faziam esse desenho do obelisco dentro do óctuplo. Esse em 8 partes é representativo do óctuplo. Também foi colocado lá Shamash, o Deus Sol, porque daí desses 8, de cada um dessa parte, vai e irradia um símbolo de adoração ao Deus Sol. E no satanismo, essas partes que irradiam assim, o óctuplo, ele representa as 8 escalas de crescimento do culto satânico. E como eles utilizam sempre a questão do sexo, né? O obelisco lembra o membro masculino, enquanto que o óctuplo lembra o membro feminino. Por isso que a Bíblia fala o poste-ídolo, a adoração ao poste-ídolo, a abominação dos filhos de Milcom. O poste-ídolo nada mais é do que a representação do órgão sexual masculino. E havia outras representatividades também, mas especialmente a adoração que se fazia nos altos, o chamado poste-ídolo, era isso aí. E falamos isso porque assim está em frente à Basílica. Aquele desenho que tem daquela construção no meio, em frente ao Palácio do Papa, tem lá na frente o obelisco, e o desenho para chegar até lá, quando chega em frente ao obelisco, tem aquela parte redonda do óctuplo. Nas 8 direções do Sol, na verdade, é utilizado no satanismo para as 8 esferas de crescimento do culto satânico. Dizem eles que não, são as radiações do Sol, da justiça, que é Jesus Cristo. Não podemos aceitar isso, não é? Isso era a adoração do Deus Sol, que é o mesmo Ra da egípcio. O caminho de 8 passos para a iluminação na Basílica de São Pedro está em perfeitas condições ali, Papa em frente ao obelisco. Assim como o sacerdote fazia isso algumas vezes durante o dia, o Papa faz isso durante o dia algumas vezes também, e todas as vezes que ele faz a saudação para o povo, ele também inclina aquele crucifixo que ele está com ele na mão, está vendo ali, ó, em cima, aquele crucifixo que usa do satanismo para desmoralizar Jesus Cristo, ele aponta justamente para o lado do obelisco. Tem toda uma interpretação cabalística, ritualística, esotérica, a esse apontamento dessa cruz para o obelisco e para o óctuplo que está lá embaixo do obelisco, naquele simbolismo da união do feminino e masculino. E isso era feito
o ritual satânico ao Deus Sol. E essa adaptação que se fez depois para colocar isso no cristianismo é que foi fazendo com que o cristianismo cada vez mais se babilonizasse. Aliás, o cristianismo nunca se babilonizou. O que se babilonizou foi a igreja que se apostatou do seu caminho. Porque, paralela à história da igreja que foi abandonando os princípios cristãos, caminhava a igreja verdadeira, a pura, a virgem e noiva do Cordeiro. Enquanto que a que foi desviando dos princípios, tornando-se cada vez mais a prostituta grande Babilônia. Com todo o seu simbolismo comprovados pela Bíblia, comprovados pela história, não temos que negar. E não adianta vir com aquela desculpa esfarrapada, não. Nós usamos esses símbolos para conquistar os pagãos. Isso não é verdade e não podemos aceitar isso, não. A semilua, que faz parte também do próprio ostensório em si, o ostensório em si já tem a forma do óctuplo das adorações pagãs, mas aquela meia-lua, ela não só era o símbolo da adoração a Deus Sol, Baal, Haddad, viu? Lembra daquele candidato? Haddad? Pois é, ele é árabe. Baal Haddad era um dos nomes do Deus Sol. Em união com a deusa Lua, Nanã. Engraçado que esse simbolismo aqui, ó, aqui, lá do Deus Sol com a deusa Lua, tem um Nanã, que a entidade da Umbanda, do Candomblé, que é a mãe Naná, que nada mais é do que um tipo de adoração à lua, uma das deusas dos chamados orixás da Umbanda e do Candomblé. Então isso vem de longe, vem dos egípcios, vem daquele grupo antigo, adoradores desses deuses pagãos, e depois mais tarde se irradiou para a África, misturou-se com os cultos africanos, veio para o Brasil também com essas religiões dos orixás, e tudo misturado. Tudo. Olha esse símbolo aqui embaixo do rei Barraga. Símbolo também de adoração do Deus Sol. O sacrário é a mesma coisa. Aqui em cima nós podemos ver em cima um dos símbolos de Baal Haddad, que na posição que ele está ali, colocando um pouco mais para a direita, é o símbolo usado na bandeira do islamismo, na adoração do Deus deles, de Alá. É o símbolo utilizado na bandeira do Islã. Tudo daquelas adorações que não são adoração ao Deus verdadeiro. O ostensório está bem no centro aqui, ó. O ostensório está aqui bem no centro. Em cima tem outro ostensório aqui também. Lembrando que também essa figura tem no sacrário, e nas sacristias, e nos altares. E é o óctuplo. Não se pode negar isso. E é erro. São símbolos pagãos. Nada a ver com o cristianismo, não. Mas esse corsier, bastão da serpente, esse é símbolo satânico. Vemos aqui lá em cima, à esquerda, deusa Atena com seu bastão corsier, bastão em forma de serpente, símbolo de poder. Bem no meio, os faraós tinham esse símbolo aí. Eles usavam, era o cetro deles. Esse aqui está parecendo o Tutankhamon, mas é o rei Tut. Ele aparece assim, quase igual o rei Tut, com seu Kurkiagur, que é o seu bastão episcopal, porque ele era sacerdote, lembrando, todos eram sacerdotes dos deuses. Isso era para simbolizar a união, a identificação com Osíris, o deus dos mortos. Esse bastão em forma de serpente aí. Embaixo nós temos uma representação também, estátuas do rei da Mesopotâmia, Deus Demi, com seu bastão, pela qual representa o crocier e o trovão na adoração pagã. Vejam, nessas três coisas aí, em cima, no meio e abaixo, nós temos aí o que? Vemos deuses da Grécia, vemos deuses do Egito e vemos deuses da Mesopotâmia, gente. Tudo misturado, aqueles simbolismos pagãos com o mesmo símbolo. O que eu vejo agora aqui no centro? E o que eu vejo lá em cima? Aqui, ó.
tanto lá em cima como aqui, perto onde eu estou, onde está a minha fotografia, onde está a minha imagem aqui, o que se vê? O Papa que se diz chefe do cristianismo dos que adoram a Deus, que usa como símbolo da sua autoridade o mesmo bastão corset, o bastão da serpente, símbolo satânico. Dizem assim, não, mas aquele é o símbolo, o cajado. Se quer usar um cajado, então use alguma coisa chamada de cajado, gente. Olha o desenho aqui, pode ver o desenho aí em cima, que o Papa usa, que os bispos também usam, enrolado assim, acima de uma serpente, o mesmo que tem aqui atrás, nessa parte aqui, opa, estou botando errado, nessa parte para cá, ó, aí, à esquerda, lá em cima, da deusa Atena, portanto, do paganismo grego, embaixo, mesmo símbolo utilizado para o deus Osíris, deus dos mortos, já na mitologia egípcia, paganismo egípcio, e aqui embaixo a mesma coisa utilizada na representação de deuses também, do paganismo da Mesopotâmia. Por que eu vou pegar essas coisas e dizer assim, não, o pastor está usando isso aqui, o padre está usando isso aqui, o bispo está usando isso aqui, o papa está usando isso aqui como símbolo de liderança? Por que eu vou usar como símbolo de liderança uma coisa eminentemente pagã? Mas esse aqui é o pior. Esse aqui é o pior. Olha, mas o tridente sempre foi símbolo pagão. Porque era adoração ao deus Netuno, o deus do mar. E na Babilônia havia também isso aí. Praticamente todos os deuses pagãos da Babilônia utilizavam o tridente. Um tipo de garfo, né? O tridente. Dizem que o diabo usa um desses no inferno. O pessoal tem essa bobageira, né, de dizer isso aí. Mesma coisa, a união entre o órgão sexual masculino, que são a linha do meio, e o feminino, que são as linhas externas. Tem vários tipos, tem 2 tipos aqui lá em cima. Símbolo satânico. Esse mais à direita, naquele símbolo satânico, é para simbolizar esses dois dos extremos, como o chifre do bode de Mendes, né? E o do meio é para simbolizar o poder o poder do bode. A maçonaria usa isso aí também. E o tridente significa para eles o poder supremo. E vejam que a esquerda, a parte embaixo à direita, né, aliás, na parte esquerda, embaixo à direita, nós temos aí uma figura representativa do deus Netuno, temos seu tridente. Mas aqui, à direita, aqui em cima, nós vemos esse mesmo tridente utilizado na cruz, saindo dos 4 cantos da cruz, que vi muito isso aí nas igrejas. Você pode entrar na igreja e verificar que tem isso aí, a cruz, e em cada parte dela sai assim esse tridente. E na representação da Maria com o menino Jesus, uma das representações de Maria com o menino, tem esse tridente, pode ver aí. Esse tridente está aqui cadê? Está aqui. Ali. Acima da cabeça de Jesus, como se Jesus estivesse segurando esse tridente. Novamente que essa conversa. Porque agora o poder está na mão de Jesus, e o poder que era dos deuses pagãos agora está na mão dele, e coloca esse tridente aí. Eu não posso aceitar de modo, mais uma vez eu digo, não precisamos do diabo para fazer propaganda do cristianismo. Eu não preciso da mentira para defender a verdade, não. Eu não preciso de nada do paganismo para colocar naquilo que é cristão. E é interessante que, falta dizer uma coisa mais ainda, nessa parte esquerda, ali, a parte esquerda da esquerda embaixo, tem outro Deus. Um Deus hindu que também usa um tridente. E esse tridente tem aquela figura clássica do diabo no inferno, utilizando um tridente. Mas quando eu vejo figuras na Bíblia
eu vejo Jesus, Deus usando um cetro ou espada, mas tridente não. Coisa pagã nenhuma. Então, o que temos analisado até aqui, meus amados irmãos e amigos, é essa similaridade, essa junção que não se pode aceitar de paganismo com cristianismo. Esse simbolismo representativo, essas figuras que são próprios do paganismo e até do satanismo, utilizado por órgãos como a maçonaria, por exemplo, em sua adoração a deuses falsos também, e que agora eu vou colocar para dentro da minha igreja, mas nunca, jamais. Vou utilizar como símbolo para proclamar a mensagem do Evangelho, jamais. Não posso fazer isso, e nem devo. E assim, meus amados, queridos irmãos, chegamos ao fim da parte 2 desse nosso estudo sobre Babilônia, abominações e heresias. Na terceira parte, nós vamos analisar mais alguns simbolismos e ver algumas datas em que foram promulgadas heresias terríveis que destruíram a ideia cristã verdadeira e que comprovam, sem sombra de dúvida, que a igreja que antes era apostólica abandonou o seu caminho, deixou a sua raiz e se babilonizou, apostatou. Enfim, paganizou-se. Necessidade grande de reforma que depois veio acontecer em 1517. E antes disso, em grupos que saíram e formaram outros grupos fiéis para procurar seguir a Bíblia longe da grande Babilônia. Deus abençoe cada um dos amados irmãos e amigos que nos acompanham até agora. Tenha um domingo abençoado, uma escola dominical abençoada. Sempre que possível, vamos nos reunir em grupos menores, nas nossas igrejas, pouco a pouco, nessa pandemia. Então, proteja-se, confie no Senhor Deus, mas se proteja com todos os protocolos da proteção da nossa saúde. E Shalom, Adonai El Shaddai, a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso a todos os amados irmãos.